Meu bom dia especial hoje aos mestres dos mestres, aos professores que são o fundamento e a essência, junto com a família, pela formação das crianças, pela formação dos pré-adolescentes, pela formação dos adolescentes, pela formação do jovem, e são os professores, junto com a família, que podem fazer do ser humano, do cidadão, um cidadão cada vez melhor. Hoje, como sempre, os professores têm uma participação fundamental na vida da sociedade. E faço aqui um lamento em nome dos professores que, infelizmente, não têm o reconhecimento não só da sociedade, principalmente do poder público. Defendo os professores porque todos nós sabemos que as famílias, principalmente pais e mães que trabalham, encaminham seus filhos às escolas, encaminham as crianças para os prédios públicos escolares e lá estão entregando seus filhos às mãos de profissionais que vão ser os responsáveis por uma boa formação. E outro dado que eu sinto, e outra lamentação que é de todos nós, é que os professores hoje não são mais respeitados como antigamente. Os professores de hoje não são mais os mestres de antes, porque, infelizmente, se a sociedade avançou na legislação, na legalidade, no estatuto da criança e do adolescente, nos direitos gerais dessa nação, por outro lado, foi deteriorado o relacionamento, e o relacionamento dentro das escolas hoje é um relacionamento que ameaça os professores. Temos hoje um desrespeito à figura do professor. Temos hoje, em algumas situações, até um ultraje a esses profissionais. A minha homenagem e a minha lamentação, a homenagem aos professores e lamentação pelo formato de tratamento que os nossos professores estão tendo dentro das escolas. 67% dos professores relatam casos de violência dentro das salas de aulas. O que nossas famílias, o que o Estado brasileiro, o que o governo de São Paulo, o que o governo de Marília deveriam fazer era um debate para salvaguardar o trabalho dos mestres e dos professores. E nada mais justo, e nada mais interessante e importante que uma data como o Dia dos Professores, para que nós possamos fazer uma reflexão. Como eu disse agora há pouco e fui interrompido, nós, antigamente, tínhamos os professores com o mesmo respeito que tínhamos pelos nossos pais. Sim, temíamos às vezes uma palavra ou um olhar do professor em sala de aula. Na maioria das vezes era o suficiente para repreender algum aluno que estivesse conversando, atrapalhando o ritmo da aula. Hoje, infelizmente, esse quadro não se repete. O quadro é negro e não é o quadro da lousa. É o quadro de respeito à dignidade e à
excepcionalidade da carreira de professor. Porque são importantes sim os jornalistas, os médicos, os comerciários, os bancários. Mas o professor, repito, é a extensão da formação do cidadão. E a formação da criança é uma formação que vai ficar marcada para o resto da vida. E os pais hoje trabalham. Os pais hoje trabalham muito mais. As mães hoje saem de casa cedo e deixam seus filhos nas escolas por conta dos mestres, dos professores. Então, nós tínhamos que ter um entendimento sobre a necessidade de preservação, de reconhecimento, de valorização, de reciclagem muito maior. Eu defendo aqui que a sociedade possa não só hipotecar as homenagens neste dia do professor, mas que possa também fazer essa reflexão que é importante, porque os professores, repito, são a extensão das nossas casas, da educação para os nossos filhos. Meu filho estuda numa escola particular, o Cristo Rei. Mateus é um bom aluno, graças a Deus. E eu reconheço sempre na escola como a extensão da educação. E eu como pai, que a mãe dele deu, porque uma parte boa da vida do Mateus, ele passa dentro da escola, ou das escolas de cursos de extensão de inglês, ou de cultura, ou de educação física, como a escola de natação, ou de uma escola de uma arte marcial. Então nós temos que fazer uma reflexão e reconhecer que os nossos filhos estão cada vez mais entregues para o mundo e para o mundo da educação. E quanto mais a educação e quanto mais houver reconhecimento dos professores, mais nós vamos estar lutando pela boa vida, pelo bem-estar, pela formação, do que é mais valoroso para nós, do que é mais importante para nós, que são os nossos filhos, a nossa continuidade, a nossa essência, o nosso sangue. Então, temos sim que lembrarmos desses filhos, e ao lembrarmos desses filhos, reconhecermos o trabalho dos professores, o desempenho dos professores e, por consequência, os demais funcionários das escolas. Porque às vezes nós cometemos erros e reconhecemos, por exemplo, o trabalho de um médico quando os nossos filhos estão doentes. Óbvio, nenhum pai pode ver o seu filho com uma virose, uma gripe, que já corre o atendimento, quando ele tem o atendimento, não no SUS. Mas nós esquecemos que no dia a dia os nossos filhos estão entregues às mãos dos professores, às mãos daquelas abnegadas, daqueles abnegados profissionais das escolas. Então, vamos valorizar e vamos criar essa discussão.